Vamos, rapaziada. Quem acredita sempre alcança. Olha aí, o Vasco conseguiu voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. 1-0 suado, sofrido, gol de pênalti do Jair, muito bem batido por sinal. Eu sei que muita gente vai comentar que o Vasco fez um mau jogo, que foi uma má atuação ali do Vasco, e eu concordo que o Vasco não fez a melhor das partidas. Mas se tem um time que mereceu ganhar o jogo, foi o Vasco. O Vasco, mesmo não fazendo um grande jogo, foi superior ao Cuiabá durante os 90 minutos. Tanto que você pegar assim, num recorte total da partida, o Cuiabá não teve nenhuma grande chance clara de gol. As melhores chances de gol foram do Vasco, e o pênalti muito bem marcado e muito bem convertido pelo Jair. Cara, não importava como seria, o Vasco precisava urgentemente ganhar. Por quê? Você toma um pouquinho ali de confiança novamente, teu time tava destroçado psicologicamente, não que agora o time é o time mais confiante do mundo, que tá todo mundo já se achando um craque novamente, não. Mas é importante pro Vasco não se distanciar tanto em relação a sair do Z4, e também foi importante porque o Cuiabá tá ali naquela briga. O Vasco volta a sonhar em sair da zona de rebaixamento e um passinho de cada vez. Ganhou do Cuiabá, vai ter um jogo agora difícil contra o Botafogo, jogo dificílimo contra o Botafogo. Mas um passinho de cada vez, botando ali um tijolo de cada vez, você vai construindo e quem sabe o Vasco consegue sair da zona de rebaixamento. Eu tô confiante, cara, eu tô confiante, sabe por quê? Porque eu sei que se o Vasco conseguir alguns pontos importantes até o final do primeiro turno, no segundo turno nosso time deve melhorar com a chegada de reforços. Então a tendência é que a gente melhore e consiga sair dessa situação de rebaixamento, porque, mano, não dá. Outro rebaixamento não dá. Então, hoje é dia de comemorar. Eu sei que não tem muito assim que você comemorar, ficar super feliz, porque a posição do Vasco ainda é muito ruim. Mas é um dia pro Vascaíno, pelo menos assim, digamos que lavar a alma em relação a ganhar. O Vasco só tava perdendo. Era só derrota atrás de derrota. Hoje a gente ganhou, então tô feliz. Vamos lá, rapaziada. É um jogo que começa com o Vasco tendo a formação diferente. O Barbieri sempre jogou com 3 homens de meio de campo, mais clássicos, sempre utilizava 3 volantes. Hoje o técnico William fez uma mudança. Colocou o Alex Teixeira, colocou o Peck, colocou o Figueiredo e colocou o Ryan. 4 homens de frente. Por mais que o Alex Teixeira tentasse baixar um pouquinho para fazer um papel de meia, algo que não deu muito certo, diga-se de passagem, mas o Vasco era um time mais ofensivo e talvez mais frágil na marcação por dentro. O Jair e o Marlon Gomes muitas vezes tinham que se desdobrar na marcação no meio de campo. E foi um jogo bem equilibrado. O Cuiabá muitas vezes ficava mais com posse de bola, em outros momentos era o Vasco que ficava mais com posse de bola, mas na hora de ser mais incisivo, na hora de quando chegava perto do gol, quem conseguia trabalhar melhor as jogadas, ainda assim era o Vasco. Era o time que conseguia melhor triangular as jogadas quando chegava perto do gol e conseguia chegar com mais clareza, com mais contundência. Já o time do Cuiabá utilizava muito de chuveirinho, muito de bola cruzada para a área, que acabaram não surtindo muito efeito. A maioria das bolas que foram cruzadas para a área foram cortadas pelo Robson e pelo Léo, que fizeram um bom jogo assim no contexto final. O sistema defensivo hoje do Vasco foi bem, não sofreu tanto como sofreu em outras partidas mais recentes. Porém, quem foi ali a alma do time no meio de campo, roubando bolas, mais uma vez importante, foi o Marlon Gomes. O Gabriel Peck, pra mim, foi o melhor em campo, o jogador que mais conseguia ter lucidez pra driblar, mais conseguia ter lucidez pra armar uma jogada, pra puxar um contra-ataque. O Gabriel Peck não pode ser reserva nesse time do Vasco. Uma pena que ele está suspenso agora pro jogo contra o Botafogo, levou o 3º cartão amarelo, mas o Gabriel Peck é uma luz muitas vezes quando o time do Vasco não consegue ter nenhuma jogada, quando o time tá muito perdido, ele consegue às vezes dar uma arrancada, fazer uma jogada um pouco mais diferente, que coloca novamente o Vasco na partida. Então o Peck não tem como ser reserva nesse time do Vasco. Foi algo que pesou bastante até para os últimos resultados tão ruins do Vasco. O Gabriel Peck está no banco de reservas. E no segundo tempo, o Vasco um pouco melhor do que o Cuiabá. Um primeiro tempo muito morno, mas o Vasco ainda assim um pouco mais contundente. No segundo tempo, o Vasco estava melhor do que o Cuiabá e o Figueiredo sofre o pênalti, que foi muito bem marcado. O árbitro foi chamado no VAR. Incrível, né? Milagre também alguém chamar o árbitro no VAR em um lance a favor do Vasco. Dessa vez chamaram. O árbitro não tinha como não dar o pênalti, foi muito claro. E o Jair bateu com a calma, com a precisão muito boa, cara. Botou uma bola ali indefensável pro goleiro. E depois o técnico do Vasco colocou
Zé Gabriel, colocou o Galarza, colocou o Ignaldo, colocou esses jogadores pra dar uma oxigenada no time e também muitos deles sem cartão amarelo. Vocês percebem que no final do jogo o Vasco começou a parar muita partida com faltas para segurar de fato o resultado e deu certo no final das contas. Então galera, Vasco versus Cuiabá. O Vasco começa aí com esse chute do Figueiredo. Algo que eu gostei bastante hoje no time do Vasco foi que o time correu o jogo todo. Ninguém pode reclamar. A gente viu o comprometimento dos jogadores em conseguirem um resultado positivo no jogo de hoje. Na verdade, é algo que a gente assim não pode reclamar nunca. O time do Vasco, pelo menos, sempre tá correndo. Às vezes o resultado não acontece, não dá certo, mas falta de vontade não tem desse grupo. Não tem falta de vontade dessa equipe do Vasco. E isso é algo que eu coloco como, assim, muito positivo, né, rapaziada? Muito positivo mesmo. Já é meio caminho andado. Cuiabá tentando essa jogada aí com o Wellington Silva, mas sem perigo. O Vasco oscilou muito dentro da partida. Em alguns momentos o Vasco conseguia ter mais o controle do jogo, em outros momentos o Vasco perdia o controle do jogo totalmente. Lance de falta do Figueiredo. O jogo foi muito brigado, muita falta, muito picotado o tempo todo. O jogo dificilmente acontecia, não era aquele jogo vistoso que você senta ali pra assistir em uma segunda-feira e fala, nossa, que jogo gostoso de eu ver. Não, foi um jogo feio, né, cara, mas... O Wellington Silva é chato reclamando, hein, mano, você é louco. E não teve gol do Daverson, e muita gente tava falando, o Daverson vai meter gol no Vasco, vai nada, mano, vai nada. Lance de impedimento do Figueiredo, realmente tava... Vamos ver se a gente acha aqui um lance perigoso, né? Aqui é um lance legal, que a gente vê o Vasco marcando pressão e forçando o erro do Cuiabá. Um lance aí que o Ryan arranca, mas não consegue a finalização. Ryan vem evoluindo. A tendência é que se o time do Vasco crescer tecnicamente, o Ryan vai crescer. Mas o Vasco tentava sempre fazer essas triangulações rápidas para infiltrar na última linha do Cuiabá. Os passes estavam sendo um pouco imprecisos, às vezes o momento técnico não é o melhor dali dos jogadores, a pressão psicológica e tudo mais. O Wellington Silva tentando a jogada aí. Lance que o juiz inventou uma falta para ele. Foi porcaria nenhuma. Mas você vê aí 33 minutos de jogo e nada muito, né? Aí foi falta realmente do Ryan, foi só no jogador do Cuiabá. É merecido inclusive o cartão amarelo que ele levou. Cartão amarelo para o Ryan. E aí o Gabriel Pecco fazendo uma boa jogada individual, faz o cruzamento. Faltou o Ryan entrar mais em um momento, né? Mas foi uma boa jogada, tava ali com 2 jogadores na área. Mais uma jogada do Pecco, ele sofre a falta. Falta bem marcada, o Vasco tem a cobrança da falta, mas estava impedido esse lance. Você vê que foi o primeiro tempo meio que, né... Não foi aquele primeiro tempo, né, vistoso de a gente ver. Mas... o Vasco também não sofreu tanto. O Vasco teve essa chance boa, grande jogada triangulada. Muito boa a troca de passes do Vasco. O Gabriel Pecco tentou a finalização, mas foi travado pelo jogador do Cuiabá, senão provavelmente sairia o gol. Segundo tempo começa, chute do Figueiredo. Boa jogada do Pecco e o Alex Teixeira perde um gol que, mano, na moral, não pode perder. Pelo amor de Deus, cara. Caralho, me deu uma revolta na hora, rapaziada. Tipo assim, já pensando, vindo aquele filme todo de novo na minha mente. De novo, o Vasco vai perder gols inacreditáveis e daqui a pouco leva. Mas graças a Deus não levou. Mas olha esse gol que perde o Alex Teixeira, mano. Bota só o pé na bola e faz o gol, cara. Eu sei que, porra... não dá. Esse lance aí também o Alex Teixeira demorou demais pra passar a bola pro Ryan. Olha aí, demorou demais. Já era pra ele ter soltado antes quando roubou a bola no contra-ataque. Demorou, esperou chegar a marcação, já era. Aí já tava impedido o jogador do Cuiabá. Jogada do Vasco, falta em cima do Marlon Gomes, bem marcada. Vai ter a cobrança do Puma, mas vai ser uma cobrança ruim, né, pra fora. Bota o pé na forma, Puma. Deu mal demais na bola, né, cê é louco. Vasco marcando pressão. Você pode ver 66 minutos do segundo tempo e o Vasco se entregando à marcação. Você vê o Gabriel Pecco voltando lá do campo de ataque para fazer aí a falta, que não, nem foi falta, mano. Mas o juiz deu falta e deu amarelo. E o Pecco tá suspenso pro próximo jogo.
E o lance do pênalti no Figueiredo. Pênalti muito bem marcado, tem um pisão, né? Eu acho que é incontestável esse pênalti. E vai lá no VAR, vê que foi pênalti. Bem marcado. E aí, o Jair, o homem de gelo, vem pra bola e faz o gol. É melhor Jair se acostumando com o Jair marcando gols. Muito bem. Muito boa a cobrança do Jair, rapaziada. E aí tem que comemorar mesmo. Aí é o momento de comemorar. Vitória do Vasco. Graças a Deus voltamos a vencer no Campeonato Brasileiro. Não saímos do Z4, mas saímos ali da vice-lanterna. Saímos de penúltimo. E quem sabe, né? Quem sabe o Vasco não sair na próxima rodada da zona de rebaixamento. A gente tem que torcer pra isso. Beleza? Esse é o nosso vídeo de hoje. Grande abração do Francesco. É nóis e fui!